Olá, aqui é o professor Luiz Henrique com mais uma aula de filosofia, nossa aula de número 26. Na aula passada, nós aprendemos Freud, condição humana e psicanálise. Na aula de hoje, vamos continuar com Freud e vamos ver a questão da ansiedade e mecanismos de defesa. Então, na aula de hoje, nós vamos aprofundar toda aquela prática e teoria psicanalítica da qual nós começamos a falar na aula anterior. Isso também vai se seguir na nossa próxima aula. Hoje nós vamos focar em dois conceitos chaves para o Freud. O conceito de ansiedade, que inclusive é comum a todos nós, vocês aí, a moçada do ensino médio, quem já não se sentiu ansioso, quem já não foi chamado de ansioso por um pai, uma mãe, o próprio professor da escola. Então nós vamos trabalhar esse conceito e vamos ver os mecanismos de defesa que a nossa psique, a nossa mente, traz a respeito disso. O objetivo da aula é sintetizar a teoria psicanalítica de Freud, o trabalho da psicanálise e os principais aspectos. Revisando, falando novamente do Freud, lembrando quem foi o Freud, muita gente confunde isso, por isso a gente tem que reforçar nessa nossa segunda aula. Freud era médico, repito, Freud era médico, trabalhando com medicina, chegou ao campo da psiquiatria, trabalhando com questões psiquiátricas, começou a desenvolver um próprio método, que depois de alguns anos ele abandona a psiquiatria e foca só nesse método, que no início foi chamado de método de cura pela fala, e depois chegou ao conceito de psicanálise. Então essa biografia, essa trajetória do Freud é importante. O Freud vem da área de saúde, mais especificamente da área de medicina, e conforme vai evoluindo suas pesquisas a partir do seu trabalho em vários hospitais que ele passou trabalhando ou se especializando, ele chega no método próprio dele, que será chamado por ele de psicanálise. A psicanálise, segundo Freud, é o nome de uma teoria e prática clínica que possui as seguintes características: procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro. Aqui é bem interessante, pessoal, relembrando, a psicanálise quer estudar o quê? Processos mentais. Então a psicanálise não vai ter a preocupação que nós já vimos em aulas anteriores, daquela tendência mais naturalista dentro do estudo da psicologia, da psique, da mentalidade humana, que é de fazer experiências, de fazer reações, resposta positiva, resposta negativa, esforço positivo. Não, o Freud está focado em fazer o quê? Estudos de processos mentais, processos interiores à nossa consciência. 2. Um método baseado para o tratamento de distúrbios neuróticos. Então, pessoal, a psicanálise pretende se focar num ramo desses processos mentais. Qual ramo? Distúrbios neuróticos. Uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas que gradualmente se acumulou numa nova disciplina científica que traz um tratamento possível da psicose, perversão, considerando o desenvolvimento dessa técnica do pseudônimo. Então, pessoal, o que o Freud pretende? Ele pretende não só fazer um método de tratamento clínico, mas também criar uma disciplina científica, ou uma ciência própria. Por quê? Porque a partir desse método se produz uma teoria em larga escala para se tratar o seu foco, que seriam os distúrbios de neurose, mas também outros focos que aparecem na disciplina. Toda essa teoria é o que vai se chamar também de psicanálise. Por isso que a primeira definição, psicanálise é o quê? Uma teoria e uma clínica. Beleza, moçada? Então, esse reforço nós temos que dar. Você se lembra das estruturas da personalidade? Você se lembra do que nós falamos sobre id, ego e superego? Faça a atividade 1, assinale verdadeiro ou falso e nós já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora verificar a resposta da atividade 1. Resposta verdadeiro. Então, Freud apresenta 3 componentes da estrutura psíquica humana: o id, o ego e o superego. O id representa os instintos mais primários, prazer e impulso orgânicos. O ego controla ou regula o id e o superego representa a moralidade. Freud e a teoria psicanalítica, a ansiedade. Então, pessoal, o conceito de ansiedade aqui, de uma maneira bem simples, partindo dos resultados do Freud. Se vocês forem ler o Freud, vocês vão ver que é mais complexo, que ele, como todo cientista que produz conhecimento, ele é muito detalhista, ele faz várias colocações, ele faz várias hipóteses, algumas se confirmam, outras não, mas de maneira resumida aí para a gente entender, para nós aqui podermos dialogar sobre isso. A ansiedade é resultado do quê? É resultado de uma grande tensão prolongada, que pode vir de frustrações que nós temos na nossa vida. Como assim frustrações, professor? Algo que a gente deseja e não aconteceu. Não por culpa nossa, às vezes, por culpa do meio. Sei lá, acontece uma grande chuva e a festa que eu queria não se realizou. Acontece um grande problema econômico, todo mundo aí começa a ficar mal de dinheiro e tal, e eu não consigo comprar a casa que eu queria, comprar o carro que eu queria e tal. Então, tudo isso daí acaba causando frustrações, mas frustrações geralmente contornáveis. Quando o indivíduo assimila essa frustração de uma maneira muito negativa, ele não consegue superar essa frustração, ele começa então a criar essa ansiedade. Uma ansiedade permanente que passa a se tornar mal. Lembra quando eu perguntei para vocês no início da aula, quem aqui não foi chamado de ansioso? Com certeza foram esses pequenos exemplos que eu falei, passageiros e muito contornáveis, que você consegue superar de boa. Né? Agora, quando essa superação não ocorre, nós vamos cair no conceito do Freud, que nós vamos ler agora. Por quê? Porque aí você começa a ter consequências graves e começa a prejudicar o seu desenvolvimento humano. Seja na coletividade, com seus colegas, com seus professores aqui no ambiente da escola, seja na família, se vocês tiverem adultos já, no ambiente que vocês escolherem trabalhar, tudo isso começa a ser prejudicado se você deixa com que isso negative sua vida, porque você não consegue superar e aceitar algumas das frustrações. Mas vamos ver mais de perto o que o Freud fala para nós. Segundo a teoria freudiana, a ansiedade pode ser explicada como resultado inevitável do ego diante de uma pressão grande, tendo como função adverti-lo que está sendo ameaçado. O ego ocupa uma função intermediária. Essa função consiste em adiar a satisfação imediata exigida pelo id, agir sobre o meio para avaliar as tensões do id e confrontar-se com as regras e moralidade do superego. Então, moçada, a ansiedade, quando ela se torna essa frustração e você não consegue superar, você começa a ter uma grande tensão ali. Você tem o ego, que é o nosso consciente, que diz certo, errado, e você vai ter o quê? Um atrito maior, que naturalmente nós já temos com o id, que é o nosso desejo de realizar as nossas pulsões, as nossas satisfações, os nossos instintos, e o superego, que traz toda aquela carga de moralidade, que às vezes não, geralmente vem com a nossa formação religiosa, a religião que a família tem, a própria sociedade nos impõe alguma moralidade. Então essa relação fica extremamente tensa, tensionada, esticada, né? Aquela corda assim, que parece corda de violão, se toca, ela faz som. Só que isso dentro da nossa mente, da nossa consciência, acarreta o quê? Problemas. Problemas de desenvolvimento pessoal, problemas de desenvolvimento com a coletividade que nos cerca. E aí nós começamos então a, literalmente, adoecer, a ficar doente da mente, doente da nossa consciência. Atividade 2. Como a ansiedade pode ser explicada segundo Freud? Façam a atividade e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora verificar a resposta da atividade 2. Resposta. A ansiedade, segundo Freud, pode ser explicada como resultado inevitável do ego diante de uma grande pressão, tendo como função adverti-lo que está sendo ameaçado. Então, pessoal, qual que é a ideia central dessa resposta? Lembrando que essa resposta é uma sugestão, é uma orientação de resposta. A ideia central é você falar o quê? É você falar que a ansiedade vem de uma grande tensão ou de um grande conflito. Ah, eu preciso usar a palavra tensão? Claro que não. Você pode substituir a palavra tensão por conflito, por estresse, um grande estresse, não tem problema nenhum. Então, tensão, conflito, estresse. O que importa é você registrar que tem esse ambiente conflituoso, certo? Do ego, que vai levar à ansiedade. Você botou isso na sua resposta, tá perfeito, moçada. Freud, mecanismos de defesa. Então, pessoal, nós vimos o quê? Já lá no título, ansiedade e mecanismos de defesa, lá no início da aula. O que isso significa, moçada? Que a ansiedade vai gerar uma série de consequências que é o quê? É a nossa psique, a nossa mente, tentando se defender de nós mesmos. Pô, professor, como assim tentando se defender de nós mesmos? Não, tentando se defender dessa ansiedade que nós geramos. Que a ansiedade vem, como já falei, dessas frustrações que acabam acontecendo porque escapa do nosso controle. Essa frustração que escapou do nosso controle, se ela não é assimilada e superada por nós, ela acaba virando essa ansiedade, essa tensão constante ali. E essa tensão constante vai levar o quê? A mecanismos de defesa. A nossa psique, a nossa mente, ela vai tentar trabalhar para a gente não pirar literalmente, para a gente não ficar maluquinho da cabeça. E ela tenta fazer o quê? Mecanismos de defesa, que vão, obviamente, atrapalhar o nosso desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento com a coletividade que nos cerca, seja a família, sejam os colegas de escola, sejam os colegas de trabalho e assim por diante. A ansiedade é como um obstáculo ao crescimento, pois o problema principal da psique é encontrar maneiras de enfrentá-la. Logo, o ego desenvolve mecanismos de defesa para se proteger contra a ansiedade. Os mecanismos de defesa são utilizados por todos os indivíduos para lidar com uma situação de grande pressão que o ego sofre perante as exigências do id e da realidade. Moçada, isso aqui é bem importante. Tem gente que fica dizendo assim, não, pô, psicanálise, psicologia é para maluco, eu não sou maluco. Não. Todos nós vamos, em algum momento da nossa vida, passar por situações penosas, situações frustrantes, seja a perda de um ente querido, isso já aconteceu comigo, infelizmente o meu pai já faleceu, já morreu. Então, quando você passa pelo luto, pela perda de um ente querido, você às vezes, ou quase sempre, para ser mais exato, passa por momentos ali delicados, realmente de uma pressão incrível, você acha que não vai aguentar. Quando você consegue superar esses momentos, você sai desse sufoco. Mas quando não consegue, você entra nesse sufoco, onde a ansiedade vai ser um dos problemas possíveis a partir daí, e a sua psique, a sua mente, começa a fazer mecanismos de defesa que sim, atrapalham o seu relacionamento com as outras pessoas. Mesmo as pessoas mais íntimas, pai, mãe, marido, namorado, dependendo da frustração, sim, fica realmente abalado. Então, isso que foi falado aqui, que foi colocado na explicação, todos os indivíduos passam por isso, é muito importante. Os problemas mentais são comuns para todos nós. Eu, professor, vocês, alunos, os pais de vocês, todos nós, em um momento da vida, talvez tenhamos que lidar com isso e, principalmente, talvez tenhamos que buscar ajuda, ir atrás, sim, de um psicólogo, ir atrás, sim, de um psicanalista, ok? Os mecanismos de defesa são a negação, formação reativa, projeção, deslocamento, identificação, isolamento, racionalização ou intelectualização e sublimação.
Nossa, professor, um monte de nome que eu desconheço. Sim, moçada. São nomes técnicos que o Freud desenvolveu para a sua teoria científica da psicanálise, para o resultado das coletas de informações durante a aplicação do seu método. Mas, por exemplo, negação é quando você nega que aquilo aconteceu. A pessoa não admite que aquilo aconteceu, ela faz de conta que não, ela se torna agressiva contra as pessoas que falam, pô, aconteceu, supera. Então, a negação é o mais literal de todos, é negar algo, dizer que aquilo não aconteceu, que as pessoas estão inventando aquilo para ela, certo? Outro ali, projeção, deslocamento, certo? O deslocamento o que é? É quando você coloca o problema nos outros. Então, eu nunca estou errado, o problema nunca sou eu, o problema sempre são os outros. Sempre tem alguém me perseguindo, sempre o mundo conspira contra mim. Quando você começa a entrar nisso de maneira que você acredita realmente nisso, não é uma desculpa momentânea ali por um momento, mas você começa a acreditar que o mundo todo é contra você, que só você está certo, que o mundo todo conspira contra você, aí você começa a ter alguns problemas que realmente você precisa procurar um psicólogo, um psicanalista, ok? E o que nós vamos dar vazão daqui para frente, a racionalização. A racionalização, ela é algo interessante. Algumas colocações, citações colocam a racionalização como um mecanismo de defesa ímpar. Pô, professor, o que é um mecanismo de defesa ímpar? É algo que é um pouco diferente dos outros. Por quê? Porque ele vai tentar fazer uma espécie de superação, apesar de ainda ser um mecanismo de defesa, ainda não conseguir lidar bem com a questão da ansiedade. Pessoal, agora façam a atividade 3, assinale verdadeiro ou falso, e já voltamos.
Olá, voltamos. Então, vamos agora verificar a resposta da atividade 3. Resposta: falso. Os mecanismos de defesa são desenvolvidos pelo superego. O que está falso? O que está sublinhado aqui, ó, superego, certo? A resposta correta, a resposta mais adequada seria ego. Então, como que essa resposta tornar-se-ia correta? Os mecanismos de defesa são desenvolvidos pelo ego para proteger-se contra a ansiedade, que é um obstáculo a ser superado. Então, prestem atenção. A resposta é falsa. Nós indicamos com o sublinhado o que está falso na resposta e colocamos aqui a resposta mais adequada, que seria colocar ego no lugar de superego. Beleza, moçada? Tranquilo? Continuando aqui sobre os mecanismos de defesa, o mecanismo de defesa da racionalização é considerado maduro por envolver pouca distorção. Então, pessoal, aqui como já adiantei, nós iríamos voltar à racionalização. O processo de racionalização, que é um mecanismo de defesa, é considerado o mecanismo de defesa mais maduro dos possíveis que envolve uma saída para a nossa psique para evitar aquela tensão carregada pela ansiedade. Por quê? O mecanismo de racionalização, ele envolve pouca distorção da realidade. Pô, como assim, professor? Pouca distorção da realidade. É o mecanismo que menos vai conflitar com a realidade que está nos causando a ansiedade ou essa angústia e frustração. Por quê? Porque ele vai tentar, de uma maneira racional, usando a lógica, o pensamento, todos os critérios científicos que vocês aprendem aqui na escola e aqueles que forem para a universidade vão se aprofundar na universidade, vai tentar pegar todos esses critérios científicos, racionais, mentais, para lidar com essa situação. E a partir daí, a distorção da realidade vai ser pouca. Mas olha o que o professor está falando. Envolve pouca distorção da realidade. Então, ainda tem uma distorção da realidade e por isso que ainda é um mecanismo de defesa que precisa, sim, ser trabalhado com a ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, segundo a teoria freudiana. A racionalização possui uma função defensiva, mas não é classificada como os outros mecanismos de defesa. A racionalização disfarça os elementos do conflito defensivo e não busca contrariar diretamente a satisfação pulsional. Pessoal, só reforçando ali o destaque em vermelho, disfarça e não vai de encontro, de conflito com a nossa satisfação pulsional. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que o professor acabou de falar, que a racionalização vai usar meios que nós aprendemos aqui do conhecimento que nós temos na nossa formação social, intelectual, escolar, etc. E ao usar esses meios, não vai nem conflitar com aquele desejo que está sendo negado, por isso a ansiedade, e também não vai conflitar com a realidade que o nega, vai tentar fazer um meio termo. Mas esse meio termo ainda não é a cura, esse meio termo ainda não é a superação. Como falei, a racionalização, apesar de ser a saída menos penosa, que menos gerará conflitos na nossa vida, que é um recurso da nossa mente, da nossa psique, ela ainda precisa sim ser trabalhada por um psicólogo, por um psicanalista. Okay? Atividade 4. Explique como funciona o mecanismo de defesa chamado de racionalização. Façam a atividade e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora verificar a resposta da atividade 4. Resposta. Na racionalização, o indivíduo sugere respostas aceitáveis, que existe uma razão, mesmo que esta seja falsa, a fim de que não apareça a resposta real. Então, pessoal, a racionalização ela busca uma resposta racional, mas às vezes essa resposta racional falta lastro com a realidade. Pô, professor, como assim falta lastro com a realidade? Lastro quer dizer, não tem um fundamento real, tem uma aparência de ser real, até pelos conceitos racionais que a psique buscou para justificar isso para você justificar isso para os outros que convivem com você, mas esse lastro racional é uma aparência. Voltando ao nosso querido Platão, é uma doxa, é uma opinião racionalizada, mas não tem um lastro com a realidade. Por isso que eu frisei nos slides anteriores aqui que a racionalização das possíveis saídas da psique é a mais interessante, porém ainda precisa de tratamento sim, porque é uma aparência de falso real. Ok? Pessoal, só lembrando vocês aqui, antes da gente encerrar, que façam atividade, a questão das frequências no Classroom mudou, então façam as atividades. Assim que vocês enviarem a atividade respondida, a sua presença já está garantida e você vai computar a presença e a atividade feita no Classroom. Também não se esqueçam de entrar em contato com o seu professor pelo mural do Classroom, pedirem opiniões, trocarem ideias, tirarem dúvidas com o seu professor no mural do Classroom e também aqueles alunos que não têm acesso ao Classroom por qualquer motivo, entrem em contato com a escola para levar as atividades para a escola e a atividade entregue na escola vai computar a sua presença como também a pontuação da atividade, ok? Pessoal, resumindo a aula de hoje, aprendemos que a ansiedade pode ser explicada como resultado inevitável do ego diante de uma pressão grande. Os mecanismos de defesa são utilizados pelos indivíduos para lidarem com essa grande pressão que o ego sofre perante as exigências do id e da realidade. Pessoal, meu muito obrigado. Voltamos na próxima. E até a próxima aula.